E para não ficar somente, né, no achismo, né, a gente precisa, né, saber se a dinâmica, né, da economia, a retomada da economia está chegando, né, na sociedade, né, como um todo, que a gente sabe, né, que há uma desigualdade, né, social na questão, né, de fatiar os resultados, né, ligados ao desenvolvimento, a retomada do desenvolvimento econômico. A gente sabe, né, que fica, né, para os grandes, né, grupos, né, de transnacionais, né, que acabam levando, né, a maior fatia, né, desses lucros para fora, né? Esse é um fato. E aqui vão ficando, né, os impactos com relação à questão ambiental, né? E a questão, né, do trabalho, né, que fica aqui é muito, né, ligada a essa questão do assalariado, né? Mas não vendo somente nessa perspectiva, né? Que é um fato, né, também, né? A gente sabe que é preciso, né, atentar, né, para o que já está, né, à tona com relação aos investimentos, né, produtivos, porque a gente sabe que a gente está num capitalismo, né, financeiro, mas é necessário atentar, né, para processos de desindustrializações, né, que já apontam, né, notadamente, né, no Sudeste, e também essa questão também da descentralização industrial, que é notório, né, a nível espacial, e como isso vai repercutir também nas economias locais, na questão, né, da renda, né, também, na questão, né, da economia também no mercado interno. Então, falando aí em diferentes escalas, mas para a gente ver, né, nesse nível mais micro também, né, a gente teria que partir também para uma escala também de estudos de caso, teria que analisar, para além do PIB, né, a gente teria que analisar a questão do IDH, o Índice de Desenvolvimento, né, Humano, e analisando ainda a questão, né, dos investimentos, né, produtivos, né, a gente não deve deixar também de ressaltar na escala nacional, né, o Brasil, né, como é que ele se caracteriza hoje, né? A questão, né, do Brasil, ele é considerado, né, o quarto maior, né, no caso, mercado consumidor, né, de bens e serviços digitais, né? Mas não produz esses serviços digitais, né? Nós dependemos muito, né, do exterior, né, do que vem de fora, né, já pronto, e ao mesmo tempo, né, o tipo, né, de ocupação e negócios possíveis dentro, né, dessa perspectiva, né, de certa maneira, né, são postos, né, de trabalho, como se ressaltou aqui, né, que a gente já está conhecendo como precarizados, né? Tanto, né, que já se fala, né, em precariação, né? E se for mais, né, profundamente já no que se aponta, né, de perspectivas, né, positivas, né, para a economia brasileira em 2023, né, ressaltados, né, em diversas redes sociais, meios de comunicação, né, no próprio Ministério da Fazenda, né, revisando essa questão, né, do PIB, a expectativa, né, de crescimento, ela no caso, é elevada, né, no caso ainda em 2023, colocou-se de 1,6, né, para 1,9. Né? Essas projeções elas vão indicar uma redução na inflação e uma melhoria, né, na questão das contas fiscais, né, nos próximos anos. Claro, né, que isso vai repercutir, né, diretamente, né, também, se repercute na economia, também repercute no social. Vem sendo constantemente, né, colocado dados, né, nas redes sociais, né, nas mídias, né, nos meios também formais de comunicação, a questão, né, do setor agropecuário, né, a questão do agronegócio, né, impulsionado, no caso, né, pela safra recorde, né, de grãos, né, isso aí deve também, claro, né, é um dos principais também responsáveis, né, pelo crescimento esperado no Brasil em 2023. Então, essa, né, projeção do crescimento, né, no ano, né, no setor, né, que vem sendo revisada, perpassa também a questão, né, do setor secundário, né, essa previsão, né, que registrou uma leve alta também na indústria, né, enquanto projeção também
e nos serviços também, né, vem crescendo, né? Mas aí, né, a gente tem que estar alerta também para essa questão a longo prazo, né? Longo, médio e curto prazo, né? Porque também já tem análises, né, comparativas, né, de economistas, né, ligados a expectativas apuradas, né, não só desses meses, né, de abril, maio, né, que revelou essa intensificação também na queda, né, observada na projeção, né, ligada à dívida também, né, do governo, né, em proporção, né, do PIB para os anos de 2024 a 2026. Então, é algo também que a gente não pode deixar, né, de considerar nessa análise, né, com diversas, né, visões desse todo, né, que vai impactar, né, na economia, no social e no território. Então, são essas as considerações. Obrigada pelas perguntas pertinentes, né, e pela oportunidade aqui de estar já discutindo, né, com também as colegas, né, que apresentaram aí, né, as alternativas, né, que a gente também, enquanto sociedade, né, a gente pode estar intervindo, né, e mudando, né, o que está ao nosso alcance também, né, certo? Obrigada, gente. Muito obrigado pelas elucidações, né? Só antes aqui da próxima resposta, gostaria de dar prioridade aqui à Valéria, que ela vai ter que sair 11h30, não é isso, Valéria? Aí, se nessas próximas respostas, e se houver um próximo bloco de perguntas, a prioridade de resposta primeiro será a sua. Podemos continuar. Obrigada, gente. Que aula, né? Aprendendo muito aqui, aprendendo e motivando, né? Motivando mais a seguir com as experiências também apresentadas. Obrigada pelas perguntas, sobre os gargalos do projeto. São vários, mas eu vou destacar só um, que eu queria ter gente dedicada, sabe, com tempo, não só voluntário, sabe? É um trabalho muito relevante que é feito, não só pela gente, mas vários outros projetos sociais que são feitos. Isso da gente fazer nas brechas do tempo, que são muito poucas, né? A gente não conseguir dedicar tempo de qualidade, não conseguir dedicar tempo para pensar, para planejar, para articular, dificulta muito, né? Então, eu acho que, assim, conseguir... A gente, por exemplo, paga a pessoa da comunicação, ela já recebe uma ajuda de custo, não recebe um salário que um comunicador, mas para dar conta do Instagram, para dar conta de produzir card. A gente já viu há algum tempo que era preciso, não dava mais para lidar com voluntário, tem que ser uma secretária executiva que dá conta de ofício, essas coisas, mas é tudo ajuda de custo, sabe? R$700, R$900, que essas pessoas fazem, entre várias outras atribuições. Então, se eu conseguisse... A gente tem um melindre, né, de tirar parte do dinheiro das doações que deveria estar chegando para essa mulher que vive com R$500 por mês, versus conseguir sustentar o projeto por mais tempo, né? É um dilema que a gente se depara todo mês, né? De olhar assim, gente, ou a gente tira dinheiro daqui para bancar isso, sabe? Ou, tipo, eu tô... A Cristiane, né, dos Anjos Empreendedores, falou de feira, um trabalho que dá feira, por exemplo, a gente tem uma lojinha da Ponte também, a gente começou a produzir camisa, pôster, caneca para vender e conseguir grana, e a gente é convidado para participar de feiras. Por exemplo, a Feira Ué é uma grande parceira nossa, só que a gente não tem gente para ir, aí fico eu e a Clarissa tendo que ir 10 horas da noite e desmontar a feira, sabe? Tirar stand, sábado e domingo. É um negócio assim que a gente não dá mais conta, assim, versus pagar alguém para dar conta disso e a gente conseguir ficar num papel mais estratégico, né? Não são papéis maiores ou menores, são papéis diferentes. Então, conseguir ter gente paga, dedicada para atuar no social, para mim, é um dos gargalos que a gente enfrenta hoje, sabe? E isso tem tudo a ver com essa pergunta que o Frederico fez, né, Fred, sobre os agentes territoriais. Obrigada também por essa atenção a essas pessoas, porque são pessoas que estão lá no seu território 24 horas recebendo demanda, né? Eu consigo, não, vou desligar, vou passar esse fim de semana sem querer saber de nada. As pessoas não conseguem, porque moram lá e as pessoas estão batendo na sua porta 24 horas pedindo apoios, né, pedindo socorro. Imagina a pandemia, gente morrendo, preciso nem descrever o que foi aquele horror. Então, falo muito isso, assim, conseguir sustentar o trabalho que essas pessoas fazem, pagar pelo tempo que essas pessoas dedicam nos seus territórios,
a essas demandas várias que acontecem, seria minha prioridade, sabe? Conseguir bancar. A gente paga uma bolsa de 150, era R$ 120, a gente aumentou agora para R$ 150 por mês, para cada um desses agentes territoriais. Mas é uma ajuda de custo, assim, que eles acabam, inclusive eles e elas acabam gastando no trabalho com a Serponte, por exemplo. Quando vão fazer o repasse da renda básica, vai para a conta deles e delas, elas sacam e vão entregar para as mulheres. Então, tem uma, por exemplo, que compra cartolina e faz uns envelopinhos e bota uns recadinhos para entregar para essas mulheres de maneira mais carinhosa. Então, tem esse gasto. Tem um agente que, quando é possível por conta das violências, nem sempre é possível, dos conflitos territoriais, ela promove uma conversa com as mulheres no dia da entrega do dinheiro, sobre violência doméstica, sobre não sei o quê. Então, compra um lanche. Acaba que esse dinheiro vai para dar um melhor suporte à atuação delas. Então, por mim, eu bancava a vida dessas pessoas, assim, para elas fazerem só o que elas já fazem, que é dar suporte lá nos seus territórios. Então, esses agentes territoriais não atuam só na Serponte, estão em 1000 outros corres relevantes, né? Também com suas precariedades profissionais, também com problema de saúde mental. Gente, queria falar disso. Uma das coisas que a gente tem mais orgulho da Serponte de ter conseguido organizar foi apoio à saúde mental comunitária. Tal hora a gente viu que as pessoas dos territórios, os agentes, né, lideranças comunitárias, referências comunitárias, estavam quebrando, ninguém estava aguentando mais. E aí a gente fez uma chamada de psicólogas voluntárias, conseguimos 40 psicólogas voluntárias que começaram a atender de maneira individual, online, né, no auge da pandemia. Mais de 150 pessoas que se inscreveram. O recorte que a gente fez foi pessoas que eram de movimentos sociais. Então, veio o movimento indígena, o movimento de mulheres, o movimento de moradia, veio tudo, movimento negro, para receber apoio psicológico, para conseguir sustentar as lutas, né, os coletivos que eles sustentavam. A gente fez uma chamada em 2021, diminuiu um pouco esse esporte, e a gente continua fazendo isso. Hoje a gente tem 8 psicólogas voluntárias, e dar esse suporte em termos de saúde mental, tanto individual como comunitária, para esses agentes territoriais é muito relevante. As mulheres também precisam muito, os filhos e filhas precisam muito, mas a gente fez essa escolha de priorizar, fortalecer quem está, né, cuidar do cuidador, aquela história, né? E para finalizar, a pergunta da Bruna, que foi para a Adriana, mas eu queria comentar também como é que a gente faz para fazer as doações para os brechós. É super possível contactar a Adriana e fazer chegar direto para ela, mas o caminho normalmente tem sido contactar a equipe dos brechós, né? Nós temos 3 voluntárias, e a gente recebe e faz essa triagem. Porque, gente, tem muita gente que doa lixo, assim, eu já passei muitas vezes na pandemia recebendo coisa lá em casa que era só chegar livre, quero doar livre, caderno para criança. Quando a gente olha, os cadernos tudo amassado, sujo, riscado, sabe? Achando que essas pessoas dos territórios merecem receber lixo. Então, antes de chegar as várias ajudas, a gente dá uma filtrada. Tem coisa que, em relação aos brechós, por exemplo, tem roupa que dá para vender e tem roupa que não dá para vender, mas dá para você usar, porque tem alguma outra, tem um furinho, tem um negócio que precisa trocar Então, a gente também, quando recebe essas doações que não vêm da SUSCO, que quando vem da SUSCO já vem tudo revisada. A gente tem esse trabalho também de filtrar. Então, não impede que vocês contactem diretamente os brechós e façam esse contato, e façam essa entrega. Nos dá menos trabalho, mas a gente tem esse cuidado também de não repassar coisa de má qualidade, porque, infelizmente, me deparei com muita coisa na pandemia. A pessoa, não sei se doa com má vontade ou com... não sei. É isso. Acho que, no geral, é isso. Agradecer também o convite, foi muito legal. Sempre é bom parar para falar sobre a Serponte e pedir que vocês sigam, quem puder divulgar, quem não puder ajudar financeiramente, ajuda muito, dizendo, existe, esse projeto existe, está precisando de ajuda, chega junto. Que nos sustentou, acabou que a Serponte me sustentou, e falando por mim pessoalmente na pandemia, assim, se eu não tivesse achado essa válvula de fazer alguma coisa, eu não sei se eu tinha seguido, não, né? Diante de tantas tragédias, diante do desgoverno que nós tivemos, a Serponte foi uma luz e continua sendo também, para dar sentido a muito do que a gente faz. É isso. Pronto, encerramos esse bloco. A Adriana ainda está com a gente. Eu não consigo ver o nome dela aqui na lista, ela teve que sair.
Adriana? Não sei, de todo modo eu vou botar aqui o dela, tá? Nem pedir autorização, mas vou botar aqui o zap da Adriana, quem quiser se comunicar com ela, ela é muito desenrolada, faz muita coisa. Então, gostaria de perguntar a plateia se tem mais algum questionamento. Se tiver, podem levantar a mãozinha que a gente anota. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, agradeço aqui, né, as respostas, né, as elucidações dadas aqui pelas nossas convidadas. Foi, de novo, um prazer. O Átila congelou, Átila. Foi? Congelou um pouco. Ou foi só aqui na minha? Tá mexendo? Tá. E travou mesmo. Pronto, voltei. Voltou. Então, agradecer novamente, né, a participação das nossas convidadas, né, reiterar essa interlocução entre a sociedade civil e a universidade, né, levar o conhecimento mútuo, né, que é uma via de mão dupla que a gente acabou criando aqui com esses 7 encontros do Fórum Reforma Urbana e Direito à Cidade, pensando aí esse direito à cidade, essa reforma urbana, se é possível, como o livro ele coloca ao final esta indagação. E é assim, construindo, né, através dos vínculos que a gente vai construindo, que se pretende traçar, né, e pensar uma cidade melhor, né, uma cidade mais inclusiva, mais solidária. Então, gostaria de realmente agradecer pela presença de todos que ainda estão por aqui, né, reiterar que esse fórum ele se finda, mas que outras atividades também vão ser planejadas e divulgadas, né, e conto com a participação e a presença de todas, todos e todes. E passar agora a palavra para a Bruna e o professor Alexandre, a professora Clélia, se ela estiver por aqui, gostaria de ouvir a voz dela também, para fazer o encerramento do nosso fórum, né? E agradecendo de novo a atenção de todos, né? E pedindo desculpa aí se eu cometi alguma gafe, algum tropeço, que é a minha primeira vez enquanto mediador, então a gente está aprendendo aí como é que conduz direitinho aqui esse debate. Então, foi ótimo, muito obrigado. Por favor, Bruna e professor Alexandre, com vocês. Átila, foi ótima a sua mediação, muito obrigada. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Bruna, sou bolsista do Observatório das Metrópoles. Estive aí nos bastidores, né, da organização, junto com a Alana, a Gabriel e o Caio, que estiveram comigo. Queria até agradecer a ajuda deles. Né? Queria reforçar mais uma vez, né, que esse fórum ele foi pensado inicialmente para a gente fazer a divulgação do nosso livro, né, Reforma Urbana e Direito à Cidade de Fortaleza, que é um livro integrante de uma coletânea de 17 obras, que foi publicada no final do ano passado. E também a gente queria que esse espaço fosse um espaço de debate, né, entre a academia e a população, né? A gente teve 7 encontros, os temas dos encontros, eles combinaram mais ou menos com um ou mais capítulos do livro, certo? E aí, fazendo aqui um repasse bem rápido, né? A gente teve aquele encontro presencial com o professor Bozarquiel. Vou só aqui citar os autores do livro que estiveram presentes, porque se a gente for citar todos os participantes vai ficar um pouco extenso. Mas a gente fez aquele encontro que foi mais geral, discutindo o que era direito à cidade. O segundo encontro que foi online, com a professora Clélia, discutindo a vulnerabilidade. Em seguida, tivemos outro online com a professora Yara, falando um pouquinho sobre segurança alimentar e agricultura urbana. Tivemos também nosso encontro presencial lá no Serviluz, inclusive com a Val, que está aqui também hoje, e com a Joísa. Conversamos um pouquinho sobre as ex e sobre a atuação delas nos PIRFs. Também tivemos outro encontro presencial que foi muito bacana lá no Grande Bom Jardim, que foi sobre a atuação de diversos movimentos sociais, né, também com o acompanhamento do professor Eduardo, também o Adriano e o Rogério, que também são autores do livro. Há uns 15 dias atrás tivemos do professor Alexandre e o Ostódio, né, conversando um pouquinho sobre direito ao lazer, e agora estamos fechando com a professora Alexandre, novamente com a Val, né, conversando um pouquinho sobre essa questão do trabalho, né? Mas apesar de serem temas muito diversos, todos perpassam pelo mesmo tema, né? Que é essa questão do direito à cidade.
que não se resume basicamente, né, só ao direito à moradia, né, a você ter uma casa, mas também eu acho que é uma questão muito mais complexa sobre você ter uma vida digna de fato, né, em diversos aspectos. E aí, o que faremos com isso, né? Eu acho que esse fórum foi justamente para a gente pensar um pouco como é a cidade que nós queremos daqui para frente, e pensar como que isso pode se concretizar, né? Através, inclusive, da reforma urbana, né? Que é um outro tema que perpassa pelo livro. Então, eu queria aqui destacar que as atividades do LAPU, do Observatório das Metrópoles, no Núcleo Fortaleza, elas continuam, certo? A gente está planejando fazer o lançamento do livro. Ele já foi lançado lá no Grande Bom Jardim, no Centro Cultural, mas também queremos fazer um lançamento na Câmara de Vereadores, talvez no próximo semestre, né? E também nessa perspectiva de entender, né, o que é que faremos com isso, né, depois de discutir tanto direito à cidade, né, como é que a gente pode pensar numa cidade diferente e se movimentar para construir essa cidade diferente, né? A gente do Observatório está pensando numa proposta de livro que inclusive vai ser mais propositiva, né? Estamos trabalhando nisso, então fiquem atentos às redes sociais do Lapo, que vai fazer divulgação das próximas atividades, inclusive até atividades envolvendo a comemoração dos 60 anos do curso de Geografia da UFC. Também teremos no próximo semestre um seminário de Geografia do Ceará e também o Lapo está se organizando para voltar com um grupo de estudos no próximo semestre. Acredito que já em julho a gente já está prevendo algumas datas, então assim, essas divulgações dessas atividades serão feitas pelo Instagram do Lapu, que é @lapu_ufc. Um informe rápido sobre certificados, né? A gente, para quem teve pelo menos 70% de participação nos encontros do fórum, vai ganhar um certificado ao final. E aí a gente vai estar entrando em contato com vocês por e-mail para enviar o certificado. Também queria agradecer, né, aos autores dos livros que ao longo dos encontros foram tão solícitos de ajudar a gente a montar esse momento, né, esses 7 encontros. Também agradecer a todos os convidados da sociedade civil e movimentos sociais que participaram com a gente e trouxeram outra perspectiva de fora da academia, né, que foi tão rica. E eu acho que mostrou muito na prática, né, como esses temas se desenrolavam de fato na sociedade. Foi uma junção muito importante, né, entre o estudo acadêmico, mas também prático e social, enfim. Também queria agradecer aos participantes, especialmente a quem ficou com a gente aqui até agora. Eu vou terminar aqui de falar e passar a palavra para o professor Alexandre e talvez para a Clélia, se ela quiser. Mas, ao final, eu queria só avisar para a gente, todo mundo ligar a câmera para a gente fazer uma foto, todo mundo junto, para registrar esse momento. E também agradecer ao pessoal do Lapur, que também ajudou aqui na construção desses momentos, que ficaram no bastidores, ou então que fizeram mediação. Não vou ficar aqui citando nomes, porque é muita gente, mas se sintam todos abraçados. E é isso, eu queria passar agora a palavra para o professor Alexandre. Obrigada.